Nós voltamos para a nossa série sobre discipulado. O nosso intuito com essa série é implantar o discipulado em diversas camadas da igreja. Para isso eu estou ensinando a igreja sobre discipulado, para que tenha a nossa igreja, nossa congregação, igreja local, possa ter uma cultura de discipulado. Amém, irmãos? Então esse é o propósito. Normalmente eu gosto de ensinar expositivamente, os irmãos sabem. Nós aprendemos alguns livros aqui, não é? Pequenos livros, começamos. Estudamos livros completos, como Filipenses, como Gálatas, como Filemão, como Jonas, como Ageu. Diversos livros nós estudamos aqui com os irmãos. Esse é o método que eu mais gosto de ensinar, porém nós estamos numa temática que é sobre discipulado e fazendo algumas considerações com os irmãos para que possamos ter uma mentalidade discipuladora. Amém? Os irmãos encontraram o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Os irmãos encontraram? Digam amém. Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir o verso número 19 e o verso 20, todos juntos no coral bem forte. 1, 2, 3. Batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, a mentalidade é que o pregar, conforme Marcos, capítulo 16, verso 15, 16, num coletivo, num grupo muito grande. Isso aplica-se ao evangelho do arrependimento, mas o texto que nós tomamos por base, Mateus capítulo 28, versículo 19, ele fala de um discipulado de ensino, né? Não fala de uma pregação, mas de um discipulado, ou seja, de um ensino que acontece antes do batismo e posteriormente ao batismo, até que Cristo venha. Amém? Então, tanto aqueles que são novos convertidos, quanto aqueles que já estão caminhando na fé, aqueles que já batizaram, quanto aqueles que já estão um tempo na igreja, todos nós precisamos ser discipulados. Amém? Continuamente. Porém, a gente sabe muito bem que aqueles que estão começando na fé, aqueles que estão caminhando, começando a caminhar na fé, eles precisam de uma atenção mais especial. Amém, irmãos? Precisam de atenção mais especial. Principalmente em algumas camadas da igreja, como os jovens, como os adolescentes, né? Como as nossas crianças, jovens, adolescentes, precisam de atenção maior, porque está na fase, principalmente as crianças e adolescentes, de formação de caráter, de personalidade. Então, eles precisam ser formados e transformados pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? E nós estamos já na quarta mensagem acerca do discipulado. Na verdade, se não me engano, é a quarta ou é a quinta mensagem? Nós fizemos uma introdução. Na verdade, é a quinta, tá? Fizemos uma introdução, mas esse é o quarto capítulo. É a quarta mensagem da série, né? Então, são 5 mensagens que nós já ensinamos aos irmãos. Como fazer discípulos, amém? E fazer discípulos, as objeções. Nós vamos lá para as objeções. Percebe que o uso do fazer discípulos para expressar algo que outras pessoas se reportam usando palavras diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas referem-se a ter alguém a quem prestar contas ou um parceiro de oração. Já viu essa linguagem? Talvez não é nossa aqui,
porém fala de alguém que vai te acompanhar, alguém que vai te ajudar em oração, alguém que vai te acompanhar na fé, caminhar com você na fé, alguém que você vai prestar contas. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos: na sua vida cristã, você presta conta para quem? Estou falando físico, pessoa. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, os casados têm liberdade, a sua esposa, o seu marido tem maturidade cristã, de você ter um diálogo com ele, de você falar das suas fraquezas, e o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa orar por você? Tem esse cuidado em casa? Por exemplo, os filhos têm liberdade de falar para os pais, por exemplo, as dificuldades que têm enfrentado na vida espiritual, na vida moral, na vida sentimental e outras áreas da vida, talvez as suas fraquezas, suas debilidades, e os pais orarem pelos filhos. Tem essa liberdade, essa confiança? Porque na verdade, meus irmãos, todos nós precisamos ser cuidados, nós precisamos de alguém para prestar conta, a gente precisa de alguém para ajudar a nossa caminhada de fé. Amém? A gente precisa disso. Então, isso também é um meio discipulado, que talvez lá nos Estados Unidos ele utilize essa linguagem diferente. Independentemente do nome empregado, uso do termo como uma forma condensada para designar o auxílio dado para uma pessoa seguir Jesus, exercendo uma boa influência espiritual sobre ela de modo intencional. Isso envolve tomar iniciativa. Aí é o último ensino, antes dos nossos dois ensinos de política, né? Nós falamos sobre isso. O discipulador, ele toma a iniciativa, amém? Ele não vai ficar esperando, porque muitas vezes a pessoa não vai chegar até ele e falar: me discipula, não, me ajuda a seguir Jesus. Não, irmão, você que é cristão, é o dever de todos os cristãos, você vai tomar iniciativa. Você vai tomar iniciativa para quê? Para ensinar, servir como modelo, amar, amém? E há uma reciprocidade nesse amor. E também se demonstrar de humildade. Meus irmãos, e aí eu quero compartilhar com os irmãos algo que é interessante. No capítulo de número 1, capítulo João 1, algo que é muito forte no discipulado de Jesus, e ele nos ensina muito. Abre lá, João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Isso eu acho lindo no ministério de Jesus, e você vai ver nos textos bíblicos recheados disso. João, capítulo de número 1, deixa eu ver qual é o versículo, para que você possa localizar. Amém? A partir do verso 35, tá? A partir do verso 35, olha o que vai dizer. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Quantos discípulos? 2, né? E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então, quem João pregava? João Batista. João Batista preparava o caminho para o Senhor Jesus, amém? Então, quando os discípulos de João viram que aquele que João pregava, que ele viria, agora é chegado, João, eu amo o senhor é uma bênção, mas chegou aquele que é mais importante que eu e você junto, João. Então eu posso seguir ele? Vá! É dele que eu prego, é dele que eu ensino. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Aqui eu quero que você preste atenção nessa palavra. Que buscais? Outra versão diz: o que vocês desejam? Outra versão diz: o que vocês querem? Ou seja, Jesus, ele vai trazer a mentalidade do discipulado, não como um acúmulo de informação. Porque observa que Jesus, ele não chama para uma escola, para uma classe de sala de aula, tá? No seu discipulado. Entenda, não estou fazendo aqui uma crítica a isso. Nossa igreja tem também esse método de discipulado, amém? Mas o que Jesus está fazendo, que é o que João já fazia, era o discipulado de dia a dia.
Não era o discipulado do extraordinário, não era o discipulado do esporádico, mas era o discipulado do ordinário, do dia a dia. Amém? E os discípulos de João andavam com João. Quem está entendendo isso? Isso é dia a dia, andava junto. Quando aquele que João pregava chegou, o próprio Jesus, e que João dá um cognome dele de Cordeiro de Deus, logo eles passam a seguir Jesus. E é interessante isso, eles seguem a Jesus. E Jesus fala o quê? O que vocês estão querendo me seguindo? O que vocês estão buscando quando vocês me seguem? O que vocês querem me seguindo? Ou seja, Jesus quer descortinar aquilo que está dentro do coração dos que serão discipulados por Ele. O que você busca? E Jesus ele faz advertência a outros também que passam a querer segui-lo. Por exemplo, aqueles que quiseram seguir Jesus e Jesus disse: aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Jesus vai dizer: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, Jesus quer dizer que o discipulado, eles têm que estar atrelados não só à mentalidade, ao acúmulo de informação, mas o que você deseja. O que você deseja? Você deseja aprender do mestre? Você deseja ser igual ao seu mestre, que é Jesus? Então segue ele. E aí o discipulado dele é o quê? Dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Serão todos perfeitos? Serão todos imediatamente transformados e serão perfeitos? Não. Pedro seguiu ele durante 3 anos. E ao cabo de 3 anos ele ainda andava armado, e ele ainda sacou da espada, ele ainda quis arrancar a cabeça e cortou a orelha do servo, e ainda negou a Jesus, e ainda retrocedeu e voltou para a sua prática de profissão, né? Ele volta ali para a pescaria, dizendo é um ponto final, mas quando Jesus ressuscita, vai ao encontro dele e fala: não é ponto final, é vírgula. Eu restauro você, Pedro. Vai, apacenta os meus cordeirinhos. Então, meus amados irmãos, nós vamos observar que o discipulado de Jesus é seguir. E aí eu falei para os irmãos da inevitabilidade da influência. Quando no segmento, no seguir, no dia a dia, é inevitável que soframos influências, tanto benéficas quanto maléficas. Como assim? Aquele que você segue na rede social, aquele que você lê, aquele que você ouve, os filmes que você assiste, as séries que você vê, os conteúdos que você coloca diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos, que você bebe, todas as informações estão formando você, estão influenciando você a ser uma pessoa, tanto positiva quanto negativa. As pessoas que você anda, as conversas que você tem, estão influenciando você a chegar a algum lugar ou a se tornar alguém. Quem entende isso, irmãos? Amém? Então, vale ressaltar aqui, vale ressaltar que o discipulado de Jesus é o dia a dia. Para nós ilustrarmos melhor isso nessa fase introdutória que nós vamos entrar aqui nas objeções, Deuteronômio, capítulo de número 6. Abre aí, Deuteronômio, capítulo de número 6. Eu falei aqui, meus irmãos, na semana passada, acerca da revolução, do marxismo, né? Daquela questão da revolução dos meios de produção, na verdade, da classe operária, contra os meios de produção, contra os senhores, né? Quando aqueles poderosos que tinham todo o recurso em suas mãos. Para o marxismo, a classe operária deveria lutar, pegar nas armas até mesmo, e lutar contra o sistema, né, contra os patrões, para que pudesse tomar todos os meios de produção. Amém? Então, ele queria fazer isso.
quando o Lenin, né, e Stalin vai beber do marxismo, eles querem implantar o comunismo lá na Rússia e eles pensam de que forma? Eu vou pegar nas armas, eu vou tomar o poder e tomando o poder, nós vamos colocar agora aqui um regime comunista e a partir do regime comunista nós vamos implantar a nossa ideia nas mentes. Mas Antônio Gramsci, ele teve um pensamento diferente, ele era um marxista, mas ele era diferente. Por quê? Porque na mente de Lenin, você tinha que arrebentar com tudo, acabar com tudo no sentido de aquele que pensava diferente. E você dominar a força, o Estado, para depois você ensinar para as pessoas o que é socialismo e o que é comunismo. Para Antônio Gramsci, ele pensava diferente. Ele pensava na hegemonia das massas. O que é isso? Ele pensava na revolução pedagógica. Ele pensava na revolução das mentes. Ele falou assim, não vamos pegar nas armas. Vamos fazer uma revolução pedagógica. A gente já não tem a escola nas mãos, a escola estatal. Vamos colocar em todos os lugares a escola estatal. E vamos, então, dar o ensino às crianças, desde a educação infantil, no ensino no ensino fundamental 1 e 2, lá no ensino médio, né? Vamos ensinar para eles de forma bem sorrateira, bem simples, mudando a história, amém? Distorcendo a história, que o socialismo, o marxismo é bom, que eles precisam lutar, no sentido de que as suas mentes agora sendo transformadas, as suas mentes sendo formatadas, eles vão sair das escolas, das universidades, já com pensamento marxista. Então, eles já vão sair daqui com esse pensamento. É lógico que posteriormente vai se expandindo mais com o progressismo, né? O marxismo cultural brasileiro e hoje no mundo, ele é progressista. No início não era assim. Tá? Mas olha o pensamento desses homens. Enquanto Lenin e Stalin queriam pegar nas armas, Antônio Gramsci, ele falou assim, não dá certo implantar comunismo à força. Alguém vai se levantar, vai lutar, vai morrer, mas vão tomar o poder novamente. Agora, se a gente ensinar, instruir, desde pequenininho, essa juventude vai crescer todas marxistas, todas socialistas. Então, olha o pensamento. Agora, o cristão tem isso na mão, que o Senhor já ensinou, não para o mal, mas para o bem. Amém? E o cristão não utiliza. Como assim, pastor? Irmão, isso está recheado da Bíblia, tá? Recheado. E Antônio Gramsci não inventou a roda, ele só utilizou para o mal aquilo que era bom. Amém? Então, olha lá. Abre aí a sua Bíblia. Por gentileza, Deuteronômio 6. E esses, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para que vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Olha aqui, Deus queria que o povo dele seguisse as suas instruções, os seus mandamentos. Então, como Deus, eu vou forçar meu filho, eu vou brigar com meu filho, eu vou bater no meu filho, eu vou fazer o que para ele seguir os seus mandamentos, Senhor? Olha lá, lembra que Lenin fez? Outras ditaduras também fizeram, né? O que ele fez? Falou, não, você tem que moldar as mentes, né? Olha aqui, a Bíblia já está falando. De que forma? Tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, dos teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno te ordeno, estarão no teu coração. Estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos. Olha isso aí. Intimarás aos teus filhos. Tem outra versão diferente aqui, por gentileza? Ensinarás aos seus filhos. Tem outra versão ainda diferente? Ensinarás diligentemente. Tem outra versão aí? Se tiver, você me fala. Os teus filhos, e dela falarás. E dela falarás. Olha lá. Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É lógico que o judeu ortodoxo, ele faz isso de forma literal, né? Ele escreve diversos textos bíblicos literalmente ali em algumas áreas da casa. Mas isso seria até bom, né? Toda hora você pegando, você imagina a proteção de tela, um versículo bíblico durante a semana. Você teria que decorar aquele versículo bíblico. Seria interessante, né? Ok. Mas se observa, irmãos, que o aprendizado do discipulado aqui no antigo Israel para os filhos dos judeus, dos israelitas, não era só um momento, mas era uma vida. É levantando, é andando pelo caminho, é assentando, é levantando de novo, é deitando, é acordando. Você está entendendo? É um processo. Amém? É um processo. E quem é responsável por discipular os filhos? Os pais. O maior discipulador, ou os discipuladores, não são os pastores. Mas os primários são os pais. Quem está entendendo aqui, irmãos? Os pais, os seus filhos estão vendo o seu comportamento durante o dia. Os seus filhos estão vendo se você lê a Bíblia, se você ora, aquilo que você assiste, aquilo que você conversa. Os teus filhos estão vendo, ouvindo, e estão sendo formados e formatados pelo teu estilo de vida, pelo encadeamento do teu estilo de vida. Do meu estilo de vida, vai influenciar os nossos. Agora, se o marxista, ele entende isso, o marxismo cultural, e já é envolvido a questão cultural, mídia, educação, amém? Não, tem que implantar, a cultura tem que ser envolvida com essa mentalidade progressista. A arte tem que ser envolvida com a mentalidade progressista. A escola tem que ser envolvida com essa. Por exemplo, o patrão da nossa educação do Brasil, que é Paulo Freire, bebeu do marxismo. Então, toda a nossa cultura escolar é toda marxista. Então, meus irmãos, se você observa isso, você vai ver que os ímpios estão fazendo e os crentes estão perdendo o tempo e as mentes dos seus filhos. Então vamos lá. No entanto, mesmo que concordemos com o termo, e alguns cristãos ainda sentem certa dificuldade em relação com o conceito geral de fazer discípulos, sentem-se desconfortáveis, não querendo impor ideias indesejáveis aos outros, nem desejando agir como se estivessem em um nível superior, tá? Porque muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade. Por exemplo, eu não quero chegar para a pessoa como se eu fosse o professor, como se eu sei fazer, eu sei ensinar como seguir Jesus. Quem está entendendo isso, irmão? Muitas vezes a pessoa tem essa objeção, essa dificuldade de pensar assim, não, como que eu vou ser o padrão de estilo de vida cristã para alguém? Calma, crente, calma. Você já está há tempo dentro da igreja, amém? Ao menos um pouco do cristianismo você sabe, né? E não é só saber, é viver, correto? Não significa que nós somos perfeitos, amém? Porém, você tem alguma coisa que você pode passar para alguém. Tem algo de Deus na sua vida que você pode passar para alguém. Então não use desculpas e objeção
porque tem medo, porque não quer abrir sua vida, que não quer abrir a sua privacidade, porque não quer gastar tempo, que não quer investir em outra pessoa, porque muitas vezes cansa, exige tempo, muitas vezes esgota, mas não use objeção para não discipular. A tarefa de toda a igreja, não é só do pastor. Mas essa mentalidade que implantar nas nossas igrejas, para deixar o evangelismo, o discipulado, o ensino com o pastor, a igreja cada vez cresce menos, substancialmente. Quem está entendendo, irmãos? Porque uma coisa é levantar a mão, outra coisa é permanecer. Uma coisa é levantar a mão ou estar em ingresso no rol de membro de uma igreja. E outra coisa é fazer a diferença na sociedade onde eles estão inseridos. Por quê? Porque se o Brasil é um país cristão, de 85% de cristãos, cadê a diferença na sociedade? Cadê, crente? Vai nos presídios, Marcos, João, Mateus, Lucas. Minha mãe é dirigente de oração. É. E seu pai? Meu pai é pastor. E seu pai é presbítero. Meu pai é diácono. Está aqui? Porque fez muito ativismo religioso, mas não ganhou a casa. Pela sua religiosidade, fez um ativismo religioso de púlpito, mas não cuidou da casa. Quantos cultos domésticos essas famílias fizeram? Eu não estou dizendo, generalizando aqui, tá, irmãos? Muitas vezes tem crentes que são fiéis, ensinou os filhos de forma correta, de forma sincera diante de Deus, tiveram um bom exemplo, mas infelizmente estão afastados. Mas tem muitos que estão afastados, mas ainda temem a Deus. Quem está entendendo aqui? Mas tem outros que não tiveram exemplo na família, não tiveram exemplo na casa. Irmão, olha os grandes líderes, muitas vezes até de algumas denominações, olha como esses grandes líderes que firmaram, eu tenho uma dificuldade com isso tremenda, quando alguém firma uma igreja ou um ministério no nome de uma pessoa só. Quem está entendendo, irmãos? O ministério daquele pastor, daquele missionário, daquele... Aí esse missionário morre, esse pastor morre, esse apóstolo morre. Começa a desfacelar a igreja. Porque está firmado no homem. Quando está firmado em Cristo, ele passa o quê? Não ser discípulo do homem, mas é ser discípulo de Jesus. Nós vamos aprender aqui. É diferente. Então tem uma cultura de discipulado. Eu não quero que os irmãos sejam parecidos só comigo. Eu quero imitar Jesus e eu quero que os irmãos me imitem. Mas o meu desejo é que os irmãos sejam parecidos mais e mais com Jesus. É com Jesus. Agora tem uns até que o jeito de falar é igual. Não é? O jeito de se portar é igual, tal. Não, irmão, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, cada um tem suas características. Porém, nosso modelo é Jesus. Amém? Então, um número infinito de objeções podem ser suscitadas. Contudo, permite abordar algumas dessas objeções com minhas breves respostas. Então, vamos lá. Primeira objeção. Esse discipulador não é ideal. Por exemplo, meu irmão, eu tenho certeza, vamos falar de novo convertido? Que o novo convertido, talvez quando ele chega na igreja, ele não vai saber quem é os irmãos, amém? Não vai saber quem é os irmãos, o estilo de vida que leva, ok? Mas você imagina um vizinho, que é teu vizinho e aceitou Jesus aqui na igreja. Mas ele conhece o teu estilo de vida que não é muito cristão. E aí o pastor fala, você vai discipular o seu vizinho. E aí pegou, não pegou? Porque nem o vizinho quer ser discipulado por aquele irmão. Porque ele fala assim, rapaz, crente eu quero ser, mas que nem esse aqui não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha como que é a responsabilidade. Como que é grande. O peso. Mas, por exemplo, aqui no nosso meio, nossos irmãos já crentes, caminhando. Se eu falo, irmão, você vai discipular tal jovem, que está aqui na igreja, cresceu aqui, mas precisa ser discipulado. Então, você vai ajudar esse jovem a seguir na fé. Aí alguém diz, mas ele não quer ser discipulado. Então, vamos lá. Ó.
A resposta: tampouco você o é perfeito, ideal. Ninguém é ideal, ninguém é perfeito. Quem está entendendo, irmãos? Porém, nós temos que dar bom testemunho. Mas perfeito ninguém é. Amém? Não existe um discipulador perfeito. Ah, eu quero um discipulador. Eu quero que alguém me acompanhe. Amém? Mas aquele ali não dá. Mas eu também não sou perfeito. Tampouco você o é. Deus é o único perfeito nessa equação. Ele recebe a glória ao usar vasos imperfeitos como você e eu. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, o que vai dizer lá? Temos, porém, este tesouro, o evangelho, em vasos de barro, para que o poder seja de Deus e não de nós. Glória. Paulo vai dizer: eu me glorio nas minhas fraquezas. Irmão, um dia meu discipulador me confessou um pecado que ele já tinha conversado ao pastor, que na ocasião era meu pai. Aí eu fiquei chocado. E aí ele foi me ensinar na Bíblia: eu estou errado e quando eu peco eu preciso. Ele foi me ensinar o que é disciplina, ele foi me ensinar isso com a vida dele. Eu preciso ser tratado também, eu preciso ser curado também, eu preciso também ser cuidado, eu preciso também ser discipulado. Irmão, que maturidade, irmão. Você está entendendo? De reconhecer o pecado e mostrar a fraqueza até para o pequeno, de falar para o pequeno que também o discipulador não é perfeito. E ele também precisa de ajuda. E ele fala: não caia no mesmo erro. Olha isso. E muitas vezes a gente veste uma capa de santidade, irmãos. E a gente não quer abrir nossa vida porque a gente não quer ficar vulnerável. Entendeu? A gente não quer abrir nossa casa porque a gente não quer ficar vulnerável. A gente, muitas vezes, é egoísta, individualista. Egoísta demais, individualista demais, para poder ser discipulador, que só pensa no umbigo. Amém? Então vamos lá. Quanto mais humilde você for, mais descobrirá que precisa aprender com qualquer outro discípulo autêntico. Quanto mais você conhece de Cristo, mais humilde você fica, menor você fica, mais você reconhece suas falhas, mais o orgulho vai se desfazendo, mais o orgulho vai diluindo, vai indo embora, mais humildade vai ficando, aleluia, mais fácil de quebrantamento vai ficando, vai sendo, mais fácil de ser tratado vai ficando, vai sendo, por quê? Porque reconhece que não é grande, que não pode, que também depende, que também precisa ser cuidado. Aleluia. Segunda objeção: se uma pessoa sempre ouvir a seu discipulador, ela pode não submeter mais a outras boas autoridades, como os pais, marido ou igreja. Não é muitas vezes nosso caso, porque muitas vezes a gente não tem essa cultura aqui. Mas algumas igrejas apostólicas, principalmente, aquelas que trabalham com M12, com G12, com o movimento de células e tudo mais, eles têm aqueles pais espirituais que tudo que eles vão fazer, eles pedem autorização para os pais espirituais deles. E muitas vezes entra essa objeção. Mas esse não é o modelo bíblico. Quem está entendendo aqui, irmãos? Vamos lá. Irmãos, vocês observam que a nossa igreja, a nossa convenção, ela tem uma visão conservadora em todos os aspectos social, político, amém? Ela tem um aspecto, ela tem um pensamento acerca disso, sim ou não? Ok. Mas vocês têm ou não têm liberdade de escolher aqueles que vocês vão votar? Por exemplo, vocês têm liberdade, não é eu que vou forçar vocês a nada. Amém? Eu posso orientar, eu posso ensinar a palavra de Deus, o que é isso, o que é aquilo, mas você tem liberdade. Entendeu? Você tem liberdade.
pastor ensina, mas você tem livre-arbítrio. Amém? Nós estamos ensinando aqui diversas coisas. Por exemplo, o fato de a importância de você estar na igreja, a importância do devocional, a importância do a sós com Deus, a importância do tripé da espiritualidade, que é a primeira, a solitude, né, o isolamento. Você está a sós com Deus nas disciplinas internas, oração, leitura da palavra, meditação, né, solitude, não é? O silêncio, tudo mais, a meditação. Ensinamos lá, esses são as disciplinas espirituais que você faz sozinho, no isolamento. Ensinamos também acerca das disciplinas espirituais que concernem o corpo de Cristo, amém? Ou seja, a comunidade, o envolvimento com a comunidade, o envolvimento com os irmãos, o envolvimento com o corpo de Cristo, a importância de estar no culto, a importância de conversar com os irmãos, a importância de se relacionar com os irmãos, amém? Ensinamos, nós somos uma grande família. Terceiro lugar, ensinamos a importância também do serviço, do servir ao próximo. Agora você faz se você quiser. Se você é discípulo de Jesus e você entendeu isso, o Espírito Santo está dentro de você, você vai fazer. Agora, irmãos, ninguém é forçado a nada. Agora, esse negócio de que aquilo, tudo, aquele pai espiritual vai ter que dar o aval na vida da pessoa, cuidado com isso. Amém? Não é isso. Então, há uma objeção acerca disso aqui. Por quê? Porque a resposta é: quando bem realizado o discipulado, irmão, o bom discipulado, ele estimulará a submissão adequada a quaisquer autoridades estabelecidas por Deus. Por exemplo, eu não estou ensinando aqui para os irmãos que a gente deve honrar o nosso pastor. Amanhã é aniversário do o nosso pastor, culto de ação de graça pela vida dele. Eu não estou ensinando para os irmãos ir no aniversário do nosso pastor, honrar o nosso pastor. Se você puder cumprimentá-lo, parabenizá-lo, isso é muito importante. Eu estou ensinando os irmãos, falando com os irmãos? Estou ensinando para os irmãos, por exemplo, acerca da política e dando orientação aos irmãos, mas dando a liberdade aos irmãos a votarem quem vocês quiserem, mas eu estou ensinando aos irmãos, amém? Amém, estou ensinando, estou estimulando. Eu ensinei para os irmãos capítulo 13 de Romanos, falando que por mais que a autoridade ela seja ruim ou seja boa diante dos seus olhos, do seu paradigma, da sua cosmovisão, mas mesmo assim você tem que respeitar as autoridades, tem que orar pelas autoridades, não é assim? Amém, irmãos. Agora, a gente precisa ter um discipulado genuíno, um discipulado que não é para formatar a mente da pessoa segundo o que eu penso. Não vamos entrar mais nisso aqui. Olha, eu gosto de pizza de pepperoni, hein? Tu a partir de hoje só vai comer essa pizza. É isso que é discipulado? Não. Olha, eu só gosto de vestir roupa tal, hein? Então você só vai andar assim comigo agora, hein? Com roupa tal, hein? É assim? Não, irmão. Não é para discipular para ser igual você. É para discipular para ser igual G? Amém? Porque senão o discípulo vai pegar os maus hábitos que você tem também. Os pecados que você tem também. Amém? Então não é essa a proposta, tá? Paulo disse: sede meus imitadores. Porque eu sou legal? Porque eu tenho um corte de cabelo legal? Eu fiz 3 risquinhos aqui, da hora, hein? Chique. É assim, raspei de um lado, deixei do outro. Não, porque eu sou imitador de... Eu estou imitando Cristo, então, aleluia, me imitem porque eu estou imitando Jesus. O meu modelo é Jesus. Aleluias. Objeção 3. Tudo isso me parece muito egocêntrico e arrogante, ou seja, eu estar como líder, como aquele que vai, tanto no 1 a 1 quanto no discipulado de grupo, eu estar como líder, ou alguém estar como líder desse discipulado, não parece que ele é superior aos outros? Não sou arrogante, egocêntrico? A resposta: entendo que isso lhe pareça assim, mas o discipulado cristão nos conclama a seguir alguém apenas na proporção em que a pessoa segue a Cristo. É aquilo que eu acabei de falar. Não é para ser meu discipulador, é para ser discipulador de Cristo. Não é eu que sou modelo, quem é modelo é Cristo. Se eu ando nos passos de Cristo, eu vou se tornar modelo, sim ou não? Amém? Falamos desse tipo de modelo, quando eu ando nos passos de Jesus. E lembra que eu falei para os irmãos a maneira que a gente apresenta o evangelho às pessoas?
É o tipo de crente que essa pessoa vai ser? Por exemplo, a maneira que eu apresentar o evangelho para essa pessoa é a cosmovisão acerca do evangelho que ela vai ter. Por exemplo, se você apresentar Jesus como gênio da lâmpada, ele vai achar que todos os problemas dele vão ser solucionados quando ele orar, quando ele levantar a mão, quando ele entregar a oferta. Quando ele vir na igreja, eu já venho na igreja no domingo, já entrego o meu dízimo, já entrego a minha oferta, eu já faço a minha oração, e agora eu quero receber a minha bênção e pronto. Não, Jesus não é gênio da lâmpada. Ele é Senhor, não é servo. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então a maneira que você apresenta o Evangelho, a maneira que você apresenta Jesus, vai ser a mentalidade que esse discípulo vai ter. Se você apresentar só um Jesus que resolve todos os problemas e que se a sua vida é mil maravilhas, e se você não passa nenhuma dificuldade, então você apresentou um outro evangelho, não foi o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No evangelho de Jesus, Estevão foi apedrejado, mas o seu rosto brilhava, porque ele via o céu aberto e Cristo sentado à direita de Deus. E como um homem morre tão radiante, tão alegre, tão feliz, e tão com gozo, e tão pleno como ele. Então o evangelho não significa só vitória. Conforme alguns pseudos louvores dizem por aí. Irmãos, e até falando disso, quero apontar para os nossos regentes aqui, por gentileza, mais uma vez, os nossos louvores, o que é louvor e adoração? É quando você coloca a primeira pessoa, amém? Quando você tira a primeira pessoa, porque é eu, tu, ele, não é? Então, hinos que só estão na primeira pessoa, ele só fala a mim. Pode até ser uma mensagem legal, uma mensagem boa, mas ele está falando a mim. Eu estou meio depressivo, estou meio triste. E aí, a pessoa vem e canta para mim. Como se fosse Jesus falando comigo. Como se fosse ele querendo, levanta daí dessa deprê, tal, não sei o que, tal. Faz isso não, fica assim não. Amém? E a gente gosta disso, não é? Porque a gente gosta que mexe com o nosso ego, com as nossas emoções. A gente gosta de ser massageado no nosso ego, né? Você vai vencer, viu? Você é muito bom. Deus tem um plano, um propósito, você é top. Não, a gente gosta disso, irmão. Mas louvor e adoração é porque dele, por ele. Ele, terceira pessoa. Para ele são todas as coisas. Isso é um versículo. Sabia disso? É um versículo, é Romanos capítulo 11. Então é um versículo bíblico. Eles pegaram e cantaram o versículo bíblico. Por exemplo, tem um hino que eu amo, né, de Projeto Sola, que é Colossenses 1. Colossenses 1. Ele abriu o texto bíblico e cantou. Ele é... Oh, glórias. Ele é, falando de Jesus, né? A exata expressão do ser de Deus. Eu não sei cantar certinho, né? Ele é. Aí ele vai dizendo que ele é e vai expressando aquilo que Jesus é. Coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, que Deus levante assembleanos com essa mentalidade. Porque muitas vezes a gente tem muito assembleano que está na mídia aí cantando, mas tudo na primeira pessoa. Por quê? Porque quer vender. Música na primeira pessoa vende. Música na terceira pessoa não vende. Por quê? Vai adorar a Deus. Eu quero que adore a mim. É mais ou menos isso. Eu estou sendo um pouco radical, mas é mais ou menos isso aí. Que as pessoas gostam que o seu ego seja massageado. Então, é muito melhor. Eu posso fazer uma classificação aqui, irmão. Tem gravadora que você entra que você não acha um hino de adoração. Esses dias eu entrei numa gravadora, tá lá no YouTube, né? Não tem uns clipezinhos dos louvores lá? E aí fui lá, verificando se tinha um hino de adoração. Não tinha um hino de adoração. Na gravadora, sim, todos os cantores. Infelizmente, a maioria era nosso. Agora, como, irmãos? A gente tem que mudar essa mentalidade, amém? Que não é nós, não é o eu. É Ele. É Ele.
é Cristo. Ele não nos chama a seguir o estilo de outra pessoa, suas preferências culturais, sua sabedoria secular ou seus hábitos pessoais. Não, eu quero ser igual aquele irmão, porque aquele irmão, eu quero até pregar igual ele. Meus amados irmãos, tem até um irmão que pregava que esvaziava o céu, não é? Eu quero 2 anjos aqui na porta, eu quero mais 4 aqui, eu quero mais 5 lá. Esvaziava o céu, irmão. Vai voar. Cuidado para não cair na cabeça do outro irmão, né? Então, agora eu tenho que ser igualzinho esse irmão. Eu tenho que ser igualzinho esse irmão. Orar igual ele, falar igual ele, ter o estilo dele. Não, irmão, é para ser igual Jesus. É ser igual Jesus. Vamos correndo aqui. À medida que a prática de fazer discípulos nos chama para servir de modelo a imitar Cristo, uns para os outros, isso é de fato bastante humilhante. Olha, não é bastante arrogante, é bastante humilhante. Por quê? Não é sobre mim, é sobre Ele. Aleluia. Não é eu que sou modelo, é Ele que é. Mas acima de tudo, trata-se de algo simplesmente bíblico. Quarta objeção. Isso não é ser intrometido e impor-se a outra pessoa. Ou seja, você começar a ensinar, a envolver na vida da pessoa, não é? Isso não é ser intrometido. Irmão, lembrando que o discipulado cristão funciona com base em um relacionamento formado a partir de um acordo mútuo. Você não vai invadir a vida da pessoa se a pessoa não te der liberdade. Se a pessoa te der liberdade, você então vai conversando, vai dialogando, a pessoa vai se abrindo e você vai ajudando e você vai orando. Amém? É assim. Você não vai chegar na porta da pessoa, meter o pé e vai entrar e vai dominar agora a casa da pessoa, o que ela vai comprar, o que ela vai vestir, o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Não, não é isso. Conforme a pessoa vai te dando liberdade e você vai ajudando essa pessoa a seguir Jesus. Vamos lá, quinta objeção. Não preciso disso. Quero dizer, sem dúvida, as coisas mais importantes na vida cristã são autoevidentes. Assim, estou muito ocupado para fazer desse assunto uma prioridade. Ou seja, seguir Jesus e ter um estilo, um padrão moral, isso já é autoevidente. Eu não devo matar, não devo roubar, não devo mentir. Isso já é autoevidente. Não precisa de alguém para ficar me ensinando isso e falando isso. Não, ok. Não é? Tem outras coisas para fazer. Olha aí, resposta. E isso nos faz lembrar a síndrome do cavaleiro solitário. Jesus não morreu por indivíduos isolados, mas pela igreja. Amém? Ao adotar você, Deus o inseriu em uma família, para que agora você tivesse irmãos e irmãs. E mais, ele afirma que demonstramos ser membros da família de Deus e amá-lo mediante nosso amor uns pelos outros. Fazemos isso por meio da submissão à igreja local e da comunhão com ela. Sim, o cristianismo sempre é pessoal, mas não particular. É preciso envolver-se com a vida das outras pessoas, elas precisam envolver-se com você, e Deus é o único que não precisa ser ensinado. Aleluia. Mas eu já sei, cheguei num patamar. Bom, pode ser o pastor presidente, com todo respeito ao nosso pastor presidente. Mas enquanto aqui na terra tem que aprender também de Jesus. Não existe um pedestal que alguém possa chegar e estar e falar, eu já cheguei no... Não, irmãos. E essa vida comunitária, essa vida de se envolver com a igreja, essa vida de se envolver com os irmãos, essa vida de abrir a casa aos irmãos, essa vida de se relacionar com as pessoas, com o corpo de Cristo, vai nos fazendo crescer, porque lembra que eu desafiei os irmãos aqui no último ensino sobre discipulado, tenha conversas saudáveis, conversas cristãs, conversas maduras. Vai conversar só sobre futebol. Tá com alguns irmãos. Mas está conversando sobre o quê? Futebol. Eu estou falando fora da mente da igreja. Mas está conversando sobre futebol.
Eu não estou falando que só tem que conversar com o irmão que é da sua denominação. Amém? Você trabalha com o irmão, está trabalhando lá, está no dia a dia, você está conversando, ok. Ou você está no trem, você está no ônibus. E alguém está conversando sobre o quê? Sobre a política, sobre os políticos corruptos, sobre o problema da nação, sobre isso. Irmão, tenha conversas maduras, tenha conversas que edificam, porque na conversa, no diálogo, nós vamos sendo o quê? Edificados, vamos crescendo na fé. Deus não nos trata só individualmente, pessoal, como se a gente fosse um ser isolado, não. Nós somos uma família, somos o corpo de Cristo. Eu quero viver no meu mundinho isolado, eu não quero abrir a minha vida para ninguém, eu quero, sabe, acabar o culto, não quero falar com ninguém, quero ir para minha casa. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa, mas não é cristianismo. Cristianismo é se relacionar, cristianismo é conversar, cristianismo é comer junto, cristianismo é conversar, cristianismo é dialogar, cristianismo é abraçar, cristianismo é ajudar uns aos outros a seguir Jesus. Então chega de ser um crente que se isola. Sexta objeção. Isso é apenas para pessoas extrovertidas ou pessoas que sabem se comunicar bem. Não sei se comunicar bem, não sou extrovertido. Tem gente que já tem aquele negócio. Assim tem uns irmãozinhos assim. Oh, que bênção, né? Irmão, você acredita que eu sou introvertido? Quem sabia disso, que eu sou introvertido? Sou introvertido, irmãos. Eu sou introvertido. E eu lido com isso. E eu oro a Deus por isso. Amém? Porque eu sou introvertido. Então é a dificuldade que eu tenho. E eu preciso romper essa dificuldade que eu tenho. Mas que faz parte da minha personalidade. Como eu me sinto bem? Roça. Não muita. Sabe, pouquinha gente naquela virinha pequenininha. Naquela vidinha ali, violão, fogão de lenha, um pouco de livro, sabe? Ou aquela vidinha ali, isolado. Mas, irmão, isso é coisa boa, é ou não é? Coisa boa. Porém, nós estamos aqui nessa correria, nessa muvuca, é ou não é? E a gente tem que se envolver. E a gente tem que se misturar. E a correria, tem que levantar cedo, e tem que ir, tem que vir, e tem que tal, e cansa. Mas é essa a vida que nós temos. E a gente precisa fazer o quê? Se envolver com as pessoas, com o corpo de Cristo, com os irmãos. Não é se isolar. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, quando você acabar o culto da bênção apostólica, você cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Olhe para o seu irmão. Pergunte se ele está bem, se preocupe um com os outros. Vamos criar essa cultura na igreja. Somos uma família. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Não, isso não é para cristãos. O número de relacionamentos que você terá, sem dúvida poderá variar de acordo com a sua personalidade, as circunstâncias da vida, etc. Ou seja, isso não é só para aqueles que têm habilidades extraordinárias, mas isso é para todo cristão. Aí ele vai dizer assim, é lógico que você que tem sua personalidade, por exemplo, eu sou introvertido, eu não sou aquele camarada, sabe, que gosta de aparecer, aquele camarada que, já chega chegando, entendeu? Não gosto disso, não gosto de gente amostrada, você entendeu? Mas eu sei que tem gente que a personalidade é assim, e eu vou ter que lidar com pessoas diferentes, que tem personalidade diferente. Tem gente que é assim, gosta de aparecer. Se puder chegar com uma luz de neon, sabe, chegaria. Mas é o jeito da pessoa, irmão. Eu tenho que saber lidar com personalidade diferente, com pessoas com um jeito diferente, amém? Por mais que o meu relacionamento, muitas vezes o meu círculo vai ficar de pessoas igual a mim. Mas a Bíblia vai dizer que pode variar de acordo com a sua personalidade. As
circunstâncias na vida e etc. Mas não manter nenhum relacionamento dessa natureza não é uma opção para a fé centrada no amor e no perdão. Ou seja, eu não vou se relacionar com ninguém, eu vou me fechar, eu vou viver no meu mundinho. E muitas vezes a pessoa tem medo, sabe? Tem medo de ficar vulnerável. Tem medo de ficar vulnerável. Por quê? Porque não é perfeito, irmãos, e tem uma capa de perfeição. E quando você abre a sua vida, quando você abre a sua casa, quando você abre, você vai ver que também lá tem dificuldades. E muitas vezes a pessoa não quer mostrar suas dificuldades, suas imperfeições. Mas nós temos que crescer juntos, crentes. Eu não estou falando para você expor sua vida para todo mundo, para você colocar sua vida no Facebook, na internet, no status, no WhatsApp. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que no relacionamento, até numa palavra, o irmão fala, nossa, o pastor fala isso. Nossa, o pastor fala aquilo. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou me expondo. Quem está entendendo? Talvez tem gente que não acha legal que eu falo a palavra legal. Aí, ó. Talvez tem gente que não gosta porque eu sou novo demais. Por mais que eu estou 10 anos dirigindo igreja. Você imagina quando eu comecei. Não é? Quando eu comecei, todos tratavam todos os obreiros de pastor, menos o pastor de pastor. Você entendeu? Então, há 10 anos atrás, com 20 quilos a menos, misericórdia, alguém disse misericórdia. Você entendeu? Então, meus irmãos, mas mesmo assim, a gente tem que aprender a conviver. E a gente precisa aprender também, irmãos, que entender que nem todos são iguais. Mas a gente é um corpo, e o cabeça é Cristo. E a gente tem que aprender um com os outros. Conversar com cristãos maduros o ajudará a pôr em ordem essa área da sua vida. Então, em nome de Jesus, chegue mais perto de um crente maduro, de um crente mais velho. Quem dera que nossos adolescentes começassem a criar amizade com as irmãs do círculo de oração, andar com as irmãs do círculo de oração. Que modelo, irmãos, excelente. Que aí o modelo não vai ser mais Anitta, varão. Não vai ser, não. O modelo vai ser a irmãzinha do coque. Quem que você quer ser? Aquela lá que anda com shortinho rebolando? Não, eu quero ser aquela irmãzinha do coque do saião. É aquela que é cheia do poder. Oh, glória. Não é? E você, jovem? Não, eu quero ser que nem aquele pastor, que nem aquele irmão, que nem aquele porteiro, cheio da unção de Deus ali. E quando chega na porta, quando eu vou entrar, eu olho na face dele, eu vejo um brilho diferente. Ele me diz, paz do Senhor, já sinto a unção. É assim que eu quero ser. Você imagina, irmãos? Quem está entendendo? Os irmãos vão estar transparecendo Cristo. Ó, transparecendo Cristo. E o modelo da nossa igreja, dos nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, é quem? Mas não adianta, irmão, você deixar aqui sua criança 2 horas, 1h30 no culto, na salinha, 1 hora na salinha ali, 2 horas na salinha ali, 1h30, e depois deixar a semana inteira ele na frente da televisão com a internet. Adiantou o quê? Ele ficou com o modelo aqui na igreja, que é o pastor e que é os obreiros, com 1 hora, que é as irmãs de oração. 1, 2 horas ficou aqui na igreja e ficou a semana inteira com o Felipe Neto. Aí, irmão, você quer o quê? Perder seu filho, é. Tá? Então vamos lá. Concluindo. 7ª objeção. A última. Não consigo discipular. Sou imperfeito. Essa aqui que pega, né? Muito jovem. Aí coloca um monte de desculpa. Eu cometo muitos erros. Eu sou imperfeito. Como que eu vou? Eu que preciso. É assim, não é? Não é desculpa, não? Você vai ser discipulado também. Você está sendo discipulado também. Mas não usa isso de desculpa. Tá? Vamos lá, a resposta. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, tudo o que precisa fazer é compartilhar o que sabe, não o que ignora. Para muitas pessoas à sua volta, isso significa compartilhar o Evangelho. Em relação a outros membros da igreja, pode significar dar início a conversas espirituais ou formular perguntas. Cadê os adolescentes e jovens irmãos e irmãs?
Irmãos, eu não tenho perguntas, só no meu celular estou cheio de perguntas para responder aqui. Você acredita que membros de outras igrejas, de outros ministérios me perguntam diariamente sobre Cristo, sobre a Bíblia e sobre Deus? Você sabia disso? E tem muitos membros aqui da igreja que nunca me fez uma pergunta acerca de Cristo, do Evangelho, da Bíblia, sobre Deus. Não estou querendo dizer que eu vou saber responder todas as perguntas. Eu estou querendo entender que você tem interesse pelas Escrituras, por Cristo, por seguir Jesus, por Deus. Que o seu coração está interessado nisso. Então, olha isso, uma coisa simples. Fazer perguntas. Você pode ajudar alguém, mas se você se sente ainda imperfeito, que todos nós devemos sentir, você pode se aproximar de alguém mais madura e fazer uma pergunta, e vai gerar um diálogo, vai gerar uma resposta, vai gerar uma conversa, vai começar. Oh, glória! Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso ser discipulado. Deixa eu perguntar ali para a irmã, deixa eu perguntar ali para o irmão, deixa eu chegar mais perto, deixa eu orar junto. Que dia que é o ciclo de oração? Que dia que é a consagração? Que dia que é a oração dos jovens? Que dia que é a oração com os adolescentes? Que dia que é a... Irmãos, é isso. Eu quero me envolver. Eu quero estar envolvido com o corpo de Cristo. Eu quero aprender com os mais velhos, com os mais experientes. Eu quero aprender com os mais maduros. Isso significa compartilhar o Evangelho em relação a outros membros da igreja. Pode significar dar início a conversas espirituais ao formular perguntas, compartilhar o que você está aprendendo e orar por eles. Qualquer pessoa que siga Cristo de verdade é capaz de discipular. Amém? Você já pediu oração por alguém? Para alguém? Irmão, assim, eu estou enfrentando essa dificuldade. Ore por mim nisso. Ore aqui, por favor, agora. Você pode me acompanhar? Está vendo como que a nossa mentalidade de seguir Jesus é muito diferente? A gente é muito egoísta, a gente é muito individualista. A gente quer viver segundo desconectado do corpo de Cristo, irmão. Isso não é cristianismo. Isso não é igreja. Então, em nome de Jesus, o meu desejo é que a nossa igreja, nosso povo, e começando por mim, mude a mentalidade. Conclusão. Discipular nada mais é do que ajudar alguém a seguir Jesus. O que é discipular? Ajudar alguém a seguir Jesus. Ao exercer uma forma intencional de uma boa influência espiritual sobre a vida dessa pessoa. Somos cristãos porque pessoas fizeram isso por nós. E consequentemente outras fizeram isso por elas. Assim, em todas as gerações anteriores, até chegar aos primeiros discípulos, as testemunhas oculares de Jesus ensinam o que ele lhes ordenou que fizesse. E assim surgiram as testemunhas oculares, né? Essa prática continua até aos auriculares, tá, irmão? Testemunha auriculares, ou seja, aquele que fala. Auriculares, aquela que ouve, né? E essa prática continua até os dias de hoje. E agora é a nossa vez, sob a soberania de Deus e a geração futura dos discípulos, que depende de seguirmos o exemplo dos primeiros discípulos. Discipular é parte do nosso próprio discipulado a Cristo. Ou seja, meus irmãos, se nós estamos aqui é porque alguém foi discipulado, amém? E alguém investiu em nós, amém? E por que nós não vamos investir em ninguém? Se teve alguém que investiu em você? Algum pastor que marcou a sua vida? Algum irmão que investiu em você? Na sua vida espiritual? Olha a importância disso. Olha onde você está. Você pode ajudar alguém dessa forma também. Você pode edificar a vida de alguém. Você pode somar na vida de alguém também. Até aqui, no entanto, temos incentivado o ato de discipular, principalmente como atividade pessoal. E, de fato, alguns nossos relacionamentos discipulados com outros crentes podem ocorrer fora da membresia compartilhada na igreja, mas a fim de demonstrar o amor de Cristo com clareza no mundo à nossa volta. Grande parte do nosso discipulado ocorrerá no contexto da igreja local. Todo cristão precisa não apenas de outro cristão, mas cada um de nós necessita de todo o corpo de Cristo. Nós trataremos depois sobre isso, sobre o corpo de Cristo. Amém?